Hoje, então, pessoal, dia 7 de maio de 2024, estamos no nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2. Na aula passada, eu falei das espécies tributárias, das diversas correntes, a dicotômica, tricotômica, quadripartite, os dois tipos de correntes quadripartite, a quinquipartite ou pentapartite, que é a que vigora atualmente, a gente chama de quinquipartida ou pentapartida. A corrente do Berto Ávila também, que entende que pedágio é tributo, então entende que são 6 espécies. Falamos que atualmente o Supremo entende que pedágio não é tributo, então essa já está descartada. Aparentemente, o Supremo adota atualmente a quinquipartite. Falamos que o CTN adotou a corrente tricotômica lá em 1966, quando ele foi aprovado e publicado. Então, ele entende que são só impostos, taxas e contribuições de melhoria. Só que a gente, fazendo uma leitura do capítulo 1º do título 6 da Constituição, que traz o Sistema Tributário Nacional, a gente percebe que a Constituição inclui dentro do Sistema Tributário Nacional os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Portanto, a Constituição aparentemente é quinquipartite também, não só impostos, taxas e contribuições de melhoria, mas também as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. E falamos também dos impostos que têm 2 características básicas. A primeira é que tem fato gerador não vinculado a uma atuação estatal voltada àquele sujeito passivo. Isso está no artigo 16 do CTN. Então a gente paga o imposto não porque a Fazenda Pública vai fazer alguma coisa a nosso favor, mas paga simplesmente porque a gente revela a capacidade contributiva, que a gente tem o dever fundamental de pagar tributos, certo? Então, e a segunda característica dos impostos é o fato de que a arrecadação ela é desafetada como regra. O princípio da desafetação da arrecadação dos impostos que está no artigo 167, inciso 4 da Constituição. Esse próprio artigo 167, inciso 4, que traz o princípio da não afetação dos impostos, tem diversas exceções, entre elas a repartição de receitas tributárias, gasto mínimo com educação, gasto mínimo com saúde, afetação para administração tributária, afetação para o pagamento de garantias em operações de crédito. Tem também afetação ao Fundo de Combate à Pobreza. Então, por exemplo, 100% da arrecadação do imposto sobre grandes fortunas, quando ele for criado, se é que ele vai ser criado, vai ser destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. Então, existem várias exceções. Depois, nós falamos da classificação dos impostos. Sem dúvida, a classificação mais difícil é a que divide impostos em impostos diretos e indiretos. Foi a que tomou mais tempo da nossa aula passada. Imposto direto é aquele que não admite a repercussão do seu ônus econômico-financeiro. E se eventualmente houver essa repercussão é juridicamente irrelevante. Beleza? O imposto indireto é aquele que admite a repercussão do seu ônus econômico-financeiro e essa repercussão é juridicamente relevante. O que significa que essa repercussão é juridicamente relevante? Significa que o imposto indireto ele se submete à sistemática do creditamento. Eu expliquei para vocês o que é creditamento. E também a questão de atrair a incidência do artigo 166 do CTN. O artigo 166 do CTN, que é aquele que diz que no caso de pedidos de devolução de tributos indiretos, essa devolução só vai acontecer
se aquele que pagou o tributo indireto, né, o contribuinte de direito, caso ele comprovar que arcou de fato com o ônus econômico financeiro do tributo, ou que está autorizado por aquele que arcou com o ônus econômico financeiro do tributo a pleitear essa remediação de ideia. Tá? Depois falamos que os impostos podem ser fiscais ou extrafiscais. Imposto fiscal é aquele que preponderantemente almeja a arrecadação. Imposto extrafiscal é aquele que preponderantemente almeja induzir a um comportamento, certo? Falamos dos impostos reais e pessoais, né? Imposto real é aquele que se olha para a patrimonialidade do fato gerador e que se contenta simplesmente com a capacidade contributiva objetiva, enquanto o imposto pessoal ele procura aspectos de capacidade contributiva subjetiva também. Mas o melhor exemplo que a gente tem é o imposto de renda, de imposto pessoal, certo? E impostos ordinários e extraordinários. A diferença é que o imposto extraordinário é aquele que vai custear situações extraordinárias. Por exemplo, guerra. O único exemplo que a gente tem é o imposto extraordinário de guerra, certo? E os impostos ordinários são aqueles que custeiam as despesas ordinárias. Beleza? Então, com isso, a gente fecha a nossa revisão da aula passada. Então, vamos começar a falar de taxas. Qual a ideia da taxa? A taxa, pessoal, a ideia principal é que a taxa é um tributo vinculado a uma atuação estatal. Taxa é um tributo vinculado a uma atuação estatal dirigida ao sujeito passivo da obrigação tributária, ao contribuinte. Essa atuação estatal está relacionada ou a um serviço público. Taxa é um tributo vinculado a uma atuação estatal voltada diretamente ao contribuinte. É uma atuação estatal relacionada ou a um serviço público específico e divisível, serviço público específico e divisível, ou a um poder de polícia exercido em relação àquele contribuinte, ou um poder de polícia exercido em relação àquele contribuinte. Certo? Então, tem gente que diz que a taxa é um tributo contraprestacional, porque ele está relacionado a alguma atuação estatal a favor daquele contribuinte. Beleza? Eu estou falando contribuinte aqui, mas entendo um sujeito passivo da obrigação tributária. Só para facilitar. Tudo bem? Então, ou um serviço público específico e divisível, ou um poder de polícia realizado em favor daquele contribuinte. Taxa, então, é contraprestacional. Ou seja, tem alguém que está gerando alguma despesa estatal, se beneficiando com essa atuação estatal. Seja porque usufrui de um serviço público, seja porque se submete a um poder de polícia que ele provocou de alguma forma. Certo? Então o Estado está tendo que gastar dinheiro em razão de uma atuação voltada a determinada pessoa. Então se entendeu que seria justo que essa despesa não fosse custeada por toda a sociedade através dos impostos, mas que fosse custeada especificamente por aquele que demanda essa atuação estatal. Essa seria a justiça de se cobrar uma taxa. Entendeu? Vai onerar simplesmente aquele que de alguma forma causou aquela despesa para o Estado. Beleza? Então, as taxas, pessoal, então, podem ser ou taxas de serviço ou taxas de polícia. Existem esses dois tipos de taxa. Taxa de serviço ou taxa de polícia. E, além dele ser um tributo vinculado a uma atuação estatal, a segunda característica das taxas é que o valor da taxa, o valor cobrado pela taxa,
deve guardar alguma equivalência mínima, alguma referência com o custo da atuação estatal. Então, o valor cobrado pela taxa deve guardar algum tipo de equivalência, alguma referência ao custo da atuação estatal. Exemplo, eu já estava na Procuradoria quando houve o debate sobre a instituição da taxa de coleta domiciliar de lixo lá no Rio, da TCDE, é uma taxa municipal, uma taxa de serviço relacionada à coleta de lixo na residência das pessoas, certo? E havia todo um debate sobre o quanto seria cobrado por essa taxa. Então a gente teve que estudar, em relação aos bairros, qual era mais ou menos o custo aproximado da coleta de lixo naquele bairro. Então, por exemplo, se o bairro é muito distante do aterro sanitário, o caminhão de lixo ele gasta mais combustível para fazer a coleta de lixo naquele bairro. Se, por exemplo, a coleta é noturna, o garimpo tem que ganhar adicional noturno. Então, sai um pouquinho mais caro. Então, a gente tinha que fazer... É claro que nunca vai ser exato, mas o custo do serviço, ele norteia o valor que vai ser exigido pela taxa. O nome disso, pessoal, é referibilidade. 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 Referibilidade significa o seguinte: o valor cobrado pela taxa deve guardar alguma referência com o custo daquela atividade estatal. Certo? Referibilidade. Essa palavra, referibilidade, é uma palavra mais utilizada pela doutrina. Tá? O Supremo eu já vi usando 2 vezes, mas ele às vezes ele não usa essa palavra, ele simplesmente reforça essa ideia de que o valor da taxa deve guardar alguma correspondência ao custo da atividade estatal. Bem, isso é pacífico do Supremo. Vários lugares, vários. Vou dar exemplo de um que eu não consegui citar um número para vocês, mas que tem uns 2, 3 anos. Tem uma agora recente, chegou até na reunião de monitoria, umas 3 ou 4 semanas atrás. Mas tem um que é um pouco anterior, que é lá do, salvo engano, do Amapá. Era uma taxa de fiscalização do uso de recursos hídricos. Então, era uma taxa de polícia. E o que é bom? Quando eu estou falando em poder de polícia, galera, todo mundo está entendendo o que eu estou falando, né? Não estou falando da polícia civil, da polícia militar, da polícia federal, estou falando daquela atividade administrativa, que a gente estuda lá em direito administrativo. Poder de polícia. É aquela atividade que se restringe ou limita direitos individuais, considerando a necessidade de preservação de direitos coletivos. Certo? Então, lá no Amapá, se utiliza muito a água dos rios ali, né, afluentes do Amazonas, etc. Utilização de recursos hídricos. E era cobrado pelo Estado do Amapá o equivalente pela taxa de fiscalização de recursos hídricos 10 vezes mais do que ele gastava para realizar a fiscalização. O Supremo falou, não tem referibilidade, não tem equivalência, não é inconstitucional. Certo? Porque a taxa, ela não tem essa situação do imposto relacionada à capacidade contributiva, né? Claro que se aplica o princípio da capacidade contributiva à taxa, mas de forma diferente dos impostos. Nos impostos, como é que se aplica o princípio da capacidade contributiva? Você olha para aquela riqueza que está sendo exteriorizada. E essa riqueza normalmente vai ser a base de cálculo do imposto. Então, qual foi a riqueza que eu exteriorizei tendo um imóvel de R$800 mil de Caraí?
Bom, exteriorizei R$800.000. Então, essa vai ser a base de cálculo para o IPTU, decidir a alíquota de 1%. Qual foi a riqueza que o Ananias exteriorizou num carro de R$70.000? 70 mil. Então, no IPVA, que imposto vai incidir uma alíquota sobre R$70.000. Qual foi a riqueza que a Kendra exteriorizou com a propriedade rural que ela tem lá no interior do Ceará? R$800.000. O IPR vai incidir sobre R$800.000. Entendeu? Então, esse é um imposto. Só que a taxa, ela não pode ter a base de cálculo dos impostos, por causa da referibilidade, certo? Ainda que eventualmente seja necessário pegar algum elemento da base de cálculo do imposto. Por exemplo, taxa de coleta domiciliar de lixo, certo? Para o cálculo dessa despesa estatal para a coleta de lixo, o critério válido é o tamanho do imóvel. Porque o imóvel que é maior, ele em geral acumula mais poeira, né? Ele junta mais lixo. Então, quando a gente calcula a PCDL lá no Rio, a gente usa a área do imóvel como um dos critérios para se apurar a referibilidade, a base de cálculo da taxa. Beleza? Só que a área do imóvel, o tamanho do imóvel, também é um elemento necessário para se calcular o valor venal do imóvel para efeitos de IPTU. Certo? Porque, é claro, quanto maior o imóvel, em geral, será um imóvel mais caro. Há problema em usar um elemento da base de cálculo do IPTU, do imposto, para chegar à referibilidade das taxas? O problema seria se houvesse uma identidade total, certo? Tudo bem? Então é isso, pessoal. Existe um artigo constitucional, um artigo do CPI e uma súmula vinculante. Então, lá, primeiro o artigo constitucional, é o 145, parágrafo 2º da Constituição. Se não mudou, tem uma reforma, né? Mas eu acho que assim. 145, parágrafo 2º. Diz assim: as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Beleza? As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. O que significa isso? Que quando os impostos olham para a riqueza exteriorizada ali, né, as taxas estão preocupadas com a referibilidade. Certo? Essa regra tem no CTN também, no artigo 77 do CTN. Artigo 77. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo por fatos geradores idênticos aos que correspondem a impostos, nem ser calculado em função do capital das empresas. A ideia é mesmo. 77, parágrafo único do CTN. E, além disso, tem uma súmula vinculante. É a súmula vinculante alguém tem 29? 29? 29. Lê para mim aí, gente. 29. Alguém tem a súmula vinculante 29 fácil aí? Aqui achei. É constitucional a adoção do cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, como a área, no caso do IPTU. Então, súmula vinculante 29. É constitucional a adoção do cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Está entendido isso? Bom, e aí, nós já não entendemos os elementos principais. Diga não. Foi. 6.211.
Ai, que bom, olha. A DI, qual é? 6.211. É da taxa de recursos hídricos lá do Amapá. A DI, 6.211. Obrigado, Ana. E outro aspecto preliminar em relação à taxa é o seguinte. Já vimos que a taxa ela é vinculada a uma atuação estatal, né, a um serviço público específico divisível, poder de polícia. Segundo, ela se sujeita à referibilidade. Né? Terceiro, quem é que tem a competência para instituir a taxa? Competência para instituir a taxa é daquele ente público que tem a atribuição constitucional para prestar aquele serviço público ou para exercer aquele poder de polícia. Certo? Então, a competência para instituir a taxa é daquele ente público que tem atribuição constitucional para prestar aquele serviço público ou para exercer o poder de polícia. Exemplo, existe um serviço público muito importante, que é o serviço de prestação jurisdicional. Vamos supor que eu tenho um problema com o vizinho, né? Tendo vazamento do vizinho da minha casa, certo? Eu posso chegar na casa dele, arrombar a casa dele, invadir a casa dele com o meu pedreiro, quebrar o banheiro dele e resolver o vazamento? Posso, professor. Ah, mas eu falei com o síndico, não adianta. Eu falei com o prefeito, não adianta. A única forma que eu tenho de resolver esse problema, de compor essa lide, é através de um serviço público, chamado serviço jurisdicional. Eu vou ter que pegar um serviço público em que o magistrado vai intimá-lo a fazer o reparo necessário e me indenizar os prejuízos causados. Se não me indenizar, o magistrado vai fazer um cisbajude na conta dele. Né? Então, vou ter essa indenização. Certo? Esse serviço público, ele é custeado por uma taxa. A taxa é beleza? O município pode instituir taxa judiciária, pessoal? Não, por quê? Porque ele não tem atribuição constitucional para a prestação de serviço jurisdicional. Tudo bem? Outro exemplo. A Constituição, ela determina que qual ente federativo bombeiros, União, Estados ou municípios? Estados. Tá? Supondo que a taxa de incêndio seja condicional, a gente vai ver que tem um probleminha nela. Quem poderia cobrar essa taxa de incêndio? Só os estados. Certo? E é por essa razão, gente, que aquele Hugo de Brito Machado, grande jurista cearense, Hugo de Brito Machado, ele sustentava o seguinte, que as taxas não são tributos de competência comum, mas são de competência privativa. Né? Porque, embora todos os entes públicos possam cobrar taxas, eles só poderão cobrar a taxa que tem a ver com o serviço público, poder de polícia, que tem a atribuição constitucional de fazer. Entendeu? Então, é claro que o município não pode ter uma taxa de incêndio, taxa de bombeiros. Isso o Supremo já decidiu diversas vezes. Mas até essa a gente discutiu lá no grupo, caiu na prova aí do pessoal que fez o Exame Nacional de Constituição. Umas 3 semanas atrás. Tudo bem? Então, taxa tem que ser cobrada por aquele ente que tem a atribuição constitucional para aquele serviço público, para aquele poder de polícia. Certo? Agora, vamos falar das taxas em espécie. Taxa de serviço e taxa de polícia. Tá? Fala aqui. Então, que normalmente se fala que a taxa seria
de competência tributária comum, não tem, tá? Só que não sei se é majoritário, mas eu li dois ou três livros que defendiam. Mas o Gilberto Machado tem essa visão que me parece muito correta. Então, se vocês forem responder uma prova, não obstante haja quem sustente que a taxa seria um tributo de competência tributária comum, porque pode ser cobrado por União, Estados e municípios, Distrito Federal, o Gilberto Machado defende que ela seria de competência privativa, tendo em vista que só pode ser instituída taxa relacionada àquela atribuição daquele ente. Por exemplo, taxa ambiental. Todos os entes federativos têm competência para cuidar do meio ambiente. Todos eles. Então poderia ter uma taxa de fiscalização de exercício de poder de polícia relacionada a um parque, uma reserva florestal qualquer, um parque. Né? Eu não sei de quem que é o parque da cidade, aqui de Niterói. Tem aquela vista super bonita lá no Rio. Né? Não sei qual é o ente governamental que cuida do parque da cidade. Mas eu tenho boas razões para achar que é o município. Beleza? Município de Niterói. Que faz ali a fiscalização. Supor que o município resolvesse cobrar uma taxa para que as pessoas visitassem o parque da cidade. Sobre esse deputado, né? Para esse valor fosse revertido a dar uma segurança, sei lá, segurança não, mas a fiscalização mesmo de preservação ambiental do local. Bem? Bom, essa taxa faz sentido que seja do município, caso o parque da cidade seja do município. Agora vamos supor que, por exemplo, tem gente que vai para Manaus e tem uns hotéis de selva em Manaus. Certo? Tinha um super famoso que não sei se existe ainda, e era todo na copa das árvores, assim. Ariaú, uma coisa assim. Era todo na copa das árvores. E aí, enfim, tem umas taxas de fiscalização ambiental que são cobradas. E parece, pessoal, que para taxa relacionada à floresta amazônica, a competência seria da União. Certo? Se é uma taxa que é a mesma taxa cobrada para a fiscalização de toda a Amazônia, como a Amazônia ela transcende um estado apenas, em muitos municípios, faz sentido que seja uma taxa federal. Beleza? Então, mesmo a taxa ambiental, que é um poder de polícia, que é exclusivo, que é compartilhado entre todos os entes, mesmo a taxa ambiental que seja disponível, qual ente vai poder cobrar aquela taxa. Bem? Bom, taxa de serviço, gente. Esse serviço não é qualquer serviço, mas é o chamado serviço específico e divisível. Serviço público específico e divisível. Também conhecido como serviço uti singuli. Uti singuli. UTI S-I-N-G-U-L-I. Uti singuli. Acho que é latim. Tá? É um serviço específico divisível uti singuli. É um serviço público que a gente consegue identificar o beneficiário daquele serviço. Você consegue identificar perfeitamente quem é que é o beneficiário daquele serviço. Por exemplo, serviço de prestação jurisdicional. Quem é que é o beneficiário daquele serviço? Você consegue identificar a autor da ação. O autor da ação é que é beneficiário do serviço público. Certo? Taxa de coleta domiciliar de lixo. Quem é que está sendo beneficiado? Aquela pessoa que está sendo, a pessoa que tem o caminhão de lixo passa na frente da sua residência e coleta o seu lixo. Certo? Então,
a taxa de serviço ela é necessariamente igual ao serviço público específico de visível. Um serviço que você consegue identificar quem é o beneficiário daquele serviço. Tá? Assim como no poder de polícia também chama de não? Ela tem que identificar quem é o beneficiário. E é aquela pessoa que vai acabar pagando a taxa. Bem? Os serviços públicos multi-universi, que são serviços públicos prestados para toda a sociedade, você não consegue identificar o beneficiário daquele serviço, o quanto ele se beneficia daquele serviço. Então, os serviços multi-universi não podem ensejar a cobrança de taxa. Bem? Exemplos de serviços multi-universi. Serviços de iluminação pública. Você consegue identificar quanto cada pessoa se beneficia da iluminação pública? Não dá. Então, por exemplo, tinha uma taxa que muitos municípios cobravam, que era TIP, taxa de iluminação pública. Essa taxa ela foi declarada inconstitucional justamente porque o serviço de iluminação pública é multi-universo, não é específico de existe súmula vinculante, iluminação é típica. Súmula vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. 41. Beleza? Justamente quando essa taxa foi declarada inconstitucional pelo Supremo, os municípios tiveram tanta perda de arrecadação, eles se mobilizaram para que fosse criada a COSIP, a contribuição de iluminação pública. Certo? Porque sendo contribuição, não tem problema ser específico de dizer, a única coisa que tem que fazer é vincular a arrecadação dela a uma distância específica. Beleza, está vinculada à atividade de iluminação. Beleza? Então a TIP foi transformada em CIP, vou fazer. Uma letrinha já deu toda a funcionalidade da TIP. A taxa de esgoto é considerada condicional, porque você consegue identificar a residência que está ligada à taxa de esgoto. Isso, com a coleta do esgoto pode ser que seja muito parecido uma residência que tenha muita gente ou pouca gente. Basicamente, o custo é manutenção dos encanamentos, de coleta. Entendeu? Tudo bem? Bom, então, outro exemplo de serviço público multi-universo, que não pode ensejar a cobrança de taxa. Serviço de limpeza urbana, limpeza de bueiros. Por quê? Não sei quanto beneficia daquela limpeza de bueiro. Certamente beneficiei. Eu não sei quanto. Passei um ano viajando para a Europa. Então, não sou nada. Né? Beleza? Então, tem outra súmula vinculante, a súmula vinculante 19. É impressionante a importância do direito tributário. Tá? Se vocês pegarem súmulas vinculantes, eu me arrisco a dizer que mais de 30% delas são americanas. Súmula vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola a Constituição. Então, a contrário senso. Tá? Essa aqui é a taxa de coleta do publicidade de lixo. Essa não viola a Constituição. Ser proveniente de imóveis. Agora, se você tem alguma taxa que tinha
chamada TCLLP, taxa de coleta de lixo e limpeza pública. Essa parte de limpeza pública funcionava no Supremo, porque era o universo. Bem, taxa de segurança pública, universo, funcional. E a taxa de incêndio, pessoal? Os estados cobram até hoje. O estado do Rio de Janeiro tem a taxa de incêndio. A taxa de incêndio, ela está muito próxima de ser declarada inconstitucional. O Supremo já declarou inconstitucional a taxa de incêndio em relação a alguns municípios. Mas aí era muito inconstitucional mesmo, né? Porque, poxa, o bombeiro é estadual, né? Os municípios, eles fizeram, né? Cobravam taxa de incêndio sem ter competência para ter bombeiro. E nesses acordos, o Supremo ainda já falou, assim, né? Na fundamentação, que era serviço público de limpeza. Então, quando chegar a taxa estadual lá, se ele for coerente com esses outros julgados, vai ter que estar inconstitucional. Estou doido para fazer assim, ganhar dinheiro com isso, né? Então, pegar ali no condomínio, o pessoal mora aí 5 anos, eles pagaram de taxa de incêndio e de repetição de entrega. Né? E isso aí, quem tiver advogar, isso aí é um dinheiro bom. Tá? Aqui no Estado, tem uma decisão do órgão especial dizendo que é constitucional a taxa de incêndio. Mas é claro que o Estado, ele, sim, tem umas questões tributárias que tem que levar para o Supremo mesmo, né? Porque, enfim, o governador, os juízes, eles são funcionários do Estado, né? A taxa, ela ajuda na arrecadação do Estado. Então, existe, assim, uma pressão, às vezes, né? Meta jurídica. E aí, quando a coisa vai para o Supremo, já não tem essa pressão mesmo. Bem? Bom, estou dizendo que os desembargadores sofrem pressão meta jurídica. Mas, enfim, se sensibilizam mais com os argumentos da PGL, da dele, né? São pessoas que estão vendo a realidade do Estado da necessidade da informação. Mas, às vezes, pensa também no aspecto econômico, não só estritamente jurídico. Tudo bem? Bom, o que mais de taxa de serviço? Eu achei que um tema 16 de repercussão geral diz assim: a segurança pública presentes na prevenção e combate a incêndios vai-se no campo da atividade precípua pela unidade da mineração. E porque serviço essencial tem como viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao município a criação de taxa para tal fim. Esse termo de repercussão geral, 16, trata dos impostos na taxa de incêndio municipal. Tá? Então, daí que a gente já consegue vislumbrar que o Supremo vai funcionar as taxas de incêndio estaduais. Bom, mas serviço, então, taxa de serviço tem uma outra característica. Além de ser serviços utilíssimos, esses que a gente chama de específicos e divisíveis, eles também podem ser cobrados, as taxas podem ser cobradas quando o serviço é disponibilizado ao cliente, ainda que não seja efetivamente prestado. Ele é colocado à disposição do contribuinte. Vamos supor que eu viaje de férias durante um mês, vou lá para o Rio Grande do Sul, né, ajudar a galera lá sofrendo com as chuvas, né? Vou lá fazer um trabalho bom. E um mês fora. Um caminhão de lixo passou na minha casa ali durante a semana inteira. Eu não tinha nem um saco de lixo meu. Pelo simples fato do serviço estar à disposição, ele já enseja o pagamento da taxa de lixo. A taxa de serviço, ela incide para serviços efetivamente prestados ou serviços colocados à disposição. Bem? Disponibilidade.
Estado. Dito isso, então vamos ver um pouquinho alguns dispositivos, a começar pelo artigo 145 da Constituição, inciso 2, diz assim: a União, 145, inciso 2, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: 1. Impostos. 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Claro, né? Constituição. E artigo 77. Aliás, desculpe. 77 do CPM agora. 77 do CPM. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Mesmo serviço prestado ou posto à disposição. O artigo 79 vai falar das taxas de serviço. Os serviços públicos, já que se refere ao artigo 77, consideram-se: 1. Utilizados pelo contribuinte, a. efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; b. potencialmente, quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa e efetivo funcionamento. Depois ele vai dizer o que é serviço específico, né? 2. Específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, utilidade de necessidade pública. E 3. Divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. O que ele quer dizer com isso, né? É uma tentativa de explicar o que é específico e divisível, pessoal. Na verdade, são duas palavras que sempre andam juntas, tá? Mas se eu tivesse que dar um exemplo, que é o que a doutrina diz, quando fala em específico, está se referindo como aquela parcela que a administração oferece àquele contribuinte. É um olhar da administração. O divisível seria sob a luz do contribuinte. Exemplo: serviço específico divisível. Por exemplo, serviço de educação. Tá? A gente não pode cobrar, tem uma súmula que diz que não pode cobrar taxa de serviço de educação. Por quê? Porque a nossa Constituição diz que esse ensino é gratuito. Por isso, só por isso. Porque é um serviço público específico divisível. A especificidade estaria em uma matrícula específica, né, dada àquele aluno. Então, é o caráter específico que a administrativa é disponibilizada. É o olhar da administração. O que ela está oferecendo? Matrícula. É divisível por quê? Porque você consegue fazer com que um aluno, uma pessoa, um contribuinte, se beneficie daquela matrícula. Tudo bem? Tem que lembrar que a prática é isso, tá? Por isso que eu prefiro chamar de multissímbolo. Porque as duas coisas andam juntas. Então, é só para entender. Aqui que fala, né? É específico quando possam ser destacadas entidades autônomas de intervenção de utilidade de necessidade por matrícula. Divisível quando suscetível de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Não é pessoa dentro do divisível. Essa é a ideia principal. Tá? Saber esse papo específico. Tudo bem?
A súmula vinculante da educação, deixa eu ver se eu acho para vocês estiverem acharem também. Eu acho que fala que não pode ser cobrada taxa de ação. 12. Dê para mim. Essa taxa de matrícula nas universidades públicas de obras disposto no artigo 206.4. O que diz o 206.4? Eles ensino gratuito, tá? Beleza. Bom, de taxa de serviço, é isso que eu gostaria de falar no momento. Deixa eu falar logo da taxa de polícia e depois vamos fazer uma ação de taxas e preços públicos de volta. Discussão da taxa de serviço. Então, sobre a 19, vocês anotaram aí da educação? Cada um era 12. Bom, taxa de polícia. A taxa de polícia é a taxa que é cobrada em razão do exercício do poder de polícia. E aí eu vou dar alguns exemplos para deixar claro para você. Os municípios, eles são responsáveis, uma das atribuições dos municípios é o ordenamento urbano, está lá na Constituição. Tá? E o município faz isso por meio do plano diretor. Já ouviram falar, né? É aquilo que vai estabelecer qual é a função social da propriedade urbana, organizar a cidade. É uma lei decenal, não é isso? O plano diretor, ano passado, foi votado o plano diretor do Rio de Janeiro. Eu acompanhei essa votação lá na Câmara, terminou meia-noite e meia. Está de emendas é enorme, isso aí envolve muitos setores da sociedade, né? Gente que quer bairros com gabarito mais alto para construir mais, outros que querem áreas mais de preservação ambiental. Tem mais de 1000 emendas à lei do plano diretor. Tá? E os municípios, então, cuidam dessa parte de ordenamento urbano. Por exemplo, faz sentido ter na Gavião Peixoto, sabe a rua Gavião Peixoto, lá em Caraí? Faz sentido colocar ali uma indústria de papel, de produção de papel? Parece não fazer o menor sentido você ter uma indústria no Gavião Peixoto. Agora, faz sentido ter lojas de chocolate? Tem, faz sentido. Então, o plano diretor ele vai dizendo o que pode ter em cada local da cidade. E em cada tipo de edificação. Por exemplo, prédio residencial. Faz sentido que, por exemplo, aqui na Presidente Pedreira, você tem um prédio residencial com uma boate que funcione ao longo da madrugada? Parece que vai dar muito a ver com o plano diretor isso. Vocês conhecem a atividade do Ourives, né? O Ourives é aquele que faz joias, né? Que trabalha com couro. O Ourives, por exemplo, trabalha sempre com bujão de gás. Bujãozinho para poder fundir a joia, né? O couro. Faz sentido você ter um Ourives num prédio residencial? Porque a lei municipal que vai estabelecer. E a pessoa, quando quer iniciar uma atividade econômica, ela tem que ir na prefeitura para perguntar se aquela atividade que ela quer executar, por exemplo, o Ourives, pode ser feito naquele bairro, naquele tipo de edificação. Certo? E aí, quando ele vai lá na prefeitura, vai ter um fiscal que vai analisar a documentação dele, vai olhar a lei, vai dizer, olha, aí você pode ter atividade de ourives na rua Amaral Peixoto, esse prédio que é totalmente comercial, pode. Então, vou te conceder um alvará. Certo?
uma licença para um estabelecimento, você se estabelecer. A atividade de licenciamento é de poder de polícia, beleza? Poder de polícia está relacionado à fiscalização, a licenciamentos, a sanções, né, eventuais, tudo bem? Então, essa pessoa não demandou uma atuação de um agente público, que teve que parar, analisar e olhar a documentação dele e conceder o alvará. Bom, demandou o poder de polícia. E ele vai pagar uma taxa, que é a taxa de licença para estabelecimento, TLE, uma taxa municipal. Bem? Agora vamos mudar de exemplo. Lá no Rio de Janeiro tem isso, tem a taxa de fiscalização de transportes. Qualquer pessoa que queira trabalhar como motorista, seja de aplicativo, seja de táxi, ou então de excursão, tudo, essa pessoa ela tem que passar pela Prefeitura do Rio de Janeiro para que a Prefeitura analise aquele automóvel, analise a documentação da pessoa e emita uma licença para que ele possa exercer a profissão. Inclusive de motorista aplicativo, no Rio tem. É a taxa de fiscalização do transporte. Então a pessoa paga uma taxa. Certo? E como essa, tem muitas. A taxa, por exemplo, tem uma taxa de uso de área pública. As bancas de jornal, por exemplo, elas não podem ser colocadas em qualquer lugar da calçada. Então, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, elas têm que ser colocadas no mínimo 5 metros distantes das esquinas. Você tem uma série de regras. Então, uma taxa de uso de área pública, TUAP. Por exemplo, vocês acham que a pessoa que quiser botar uma publicidade, um outdoor, pode colocar do jeito que ela quiser na cidade? Tem uma série de regras para colocação de publicidade. E lá no Rio de Janeiro existe a TAP, taxa de autorização de publicidade. O outdoor tem que ter um tamanho dado. Ele não pode ser colocado em determinadas áreas. Por exemplo, em áreas de bifurcação de vias de alta velocidade. Certo? Então, por quê? Por razões de segurança. A pessoa está dirigindo, olha a propaganda e acaba se acidentando. Não pode colocar na orla marítima. Eu acho que tem um nome de empachamento. Não tenho certeza não, mas eu acho que isso não. Porque isso viola, atrapalha a vista, né? Às vezes pontos turísticos. Eu vou te falar que eu não me lembro de ter visto outdoor aqui perto do MAC. Deve ter lei proibindo. Entendeu? Então, para você colocar uma publicidade, tem que passar por essa fiscalização que seja a cobrança da taxa de autorização de publicidade. Entendeu? Então, essas são as taxas de polícia. Houve uma discussão se essas taxas elas podem ser cobradas por um poder de polícia efetivamente prestado e também pode ser cobrada também o poder de polícia colocado à disposição, né? Como nas taxas de serviço, né? Vamos ver essa discussão. Por quê? Existe, lá nessa questão do alvará, começou a ser cobrada uma taxa de renovação de alvará, em que o poder público ele não ia nos estabelecimentos, o contribuinte não ia lá na repartição, mas todo ano ele tinha que pagar a taxa de renovação de alvará, sem que houvesse um exercício efetivo do poder de polícia. Certo? O que o Supremo decidiu em relação a isso? Decidiu que, quando, mesmo que não haja efetivo exercício do poder de polícia, mas existe um órgão, uma repartição totalmente preparada para exercer esse poder de polícia, assim que é acionada por um cidadão, faz uma denúncia, se o órgão está estruturado para
fazer uma fiscalização em caso de denúncia, é possível a cobrança da taxa de renovação do alvará. Tá? A exigência é que haja um órgão fiscalizatório estruturado e que seja capaz de realizar essa fiscalização assim que demandado pela sociedade. Tudo bem? Então, é claro que para o estabelecimento prestador de serviço é muito melhor que ele seja fiscalizado o tempo todo, né? Mas como é que funciona lá, por exemplo, a coordenação de licenciamento e fiscalização lá no Rio? Eles só vão nos locais que recebem denúncia. Vão ficar perturbando o contribuinte se não receber uma denúncia de que ele está fazendo alguma coisa. Bem? Então é isso. Se tiver um órgão administrativo equipado e preparado para fazer uma fiscalização a qualquer momento, pode haver a cobrança dessa taxa de polícia, ainda que seja efetivamente iniciada. Certo? Entendido? Bom, aí isso aí dá um monte de confusão, gente. Tem muito caso interessante, por exemplo, eu analisei a possibilidade de incidência da taxa de autorização de publicidade nas publicidades veiculadas de monitores de televisão dentro de elevador, incide ou não incide? Foi consulta feita lá para a gente. Por exemplo, tem a taxa de cemitérios. Então, de 3 em 3 anos, tem que fazer a exumação dos corpos que são enterrados, né? E aí você coloca os ossos numa caixinha e tal. E aí, isso tudo, procedimento de fiscalização também da vigilância sanitária e de outros órgãos. Então, tem essa taxa. Muitas taxas de poder de polícia. Então, dito isso, vamos avançar para outra espécie tributária agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa rapidinho. Só uma curiosidade antes de passar para frente. Os impostos, eles têm arrecadação afetada ou desafetada? Destinação específica, como regra. Desafetada. E as taxas? As taxas dependem da lei que institui a taxa. Beleza? Então, por exemplo, pode ser que a taxa de coleta domiciliar de lixo seja ou uma empresa de coleta de lixo, pode ser que seja, a lei pode afetar, certo? A hambúrguer, a pinga, pode ser que, sei lá, a taxa de licenciamento do estabelecimento seja afetada, a melhoria da fiscalização, pode. Mas não é obrigatório. Bom, vai depender do que a lei determinar. Só existe uma situação que a jurisprudência diz que é obrigatória a afetação da receita de taxas. É a afetação da taxa judiciária. Diz que a taxa é totalmente afetada ao serviço de prestação jurisdicional. Ela fica toda no Poder Judiciário. É uma exceção. Bem, antes de passar para a espécie tributária, a aplicação do princípio dos princípios constitucionais tributários à taxa. Em regra, pessoal, se aplicam todos. Beleza? Princípio da legalidade, né? Tem que ser por lei, não pode ser por decreto. Princípio da irretroatividade, princípio da anterioridade, da noventena, Deus se aplica. Beleza? O princípio da capacidade contributiva vai ser aplicado? Se aplica, mas de uma forma diferente que é feito nos impostos. Como é que a gente consegue aplicar o princípio da capacidade contributiva nas taxas? Primeiro, concedendo isenção daquela taxa aos hipossuficientes. A própria Constituição garante imunidade de taxa judiciária para os hipossuficientes. É uma concretização do princípio da capacidade contributiva para a taxa. Já viram aquelas isenções de taxa para você fazer o Enem? Pessoas hipossuficientes? Também é aplicar o princípio da capacidade contributiva às taxas. Tudo bem? E tem um julgado do Supremo que aplicou também a capacidade contributiva numa taxa
da CVM, pela Comissão de Valores Imobiliários, certo? O que faz a CVM, que é uma autarquia federal, que fiscaliza as empresas que têm ações negociadas em bolsa, né? E que essa autarquia faz o poder de polícia, fiscaliza essas empresas que têm ações e ela cobra uma taxa para o exercício desse poder de polícia. Não sei se sim, né? Beleza. Então, como é que é a sistemática dessa taxa da CVM? Quando tem uma grande empresa, a taxa é um pouco mais cara. Quando tem uma empresa de médio porte, uma taxa de valor intermediário. E quando tem uma empresa de pequeno porte, uma taxa menorzinha. Beleza? E aí o pessoal questionou, falou, mas 3 valores diferentes? É o Supremo que disse, olha, primeiro que existe referibilidade aí. Porque você fiscalizar uma empresa grande dá muito mais trabalho, gasta muito mais gente, tempo. Não existe referibilidade. O custo da atuação estatal é maior. E o Supremo, nesse lugar, ele fala que se aplica o princípio da capacidade competitiva também. Certo? Diz, olha, é claro que a empresa de grande porte, ela parece que tem mais capacidade competitiva que uma empresa de grande porte. Então, tem sentido cobrar uma taxa maior para ela. Bem, então foi uma aplicação do princípio da capacidade competitiva às taxas. Então, eu posso dizer que se aplica o princípio da capacidade competitiva, mas de forma diferente daquela que é aplicada ao mercado. E, para explicar a questão, aquelas imunidades, pessoal, aquelas imunidades que a gente estudou dos livros, das recíprocas, das entidades religiosas, essa imunidade atinge as taxas? Não, de nenhum. A imunidade que estudou, aquelas imunidades do artigo 150 e 160, são só para impostos. Então, teoricamente, o município de Niterói pode cobrar a taxa de coleta de lixo da UF, por exemplo. Falta um pedaço. Normalmente as leis municipais isentam, tá? Dão isenção, mas seria obrigatório isentar. Bem? E para a gente fechar aqui o estudo das taxas, vamos fazer uma diferença entre taxa e preço público. O Anani já começou a explicar isso no Murel, quando fizeram um estudo da DI 800, do pedágio. Né? Qual seria a diferença de taxa para preço público? As taxas se submetem ao regime jurídico de direito público, certo? Enquanto o preço público se submete a regime jurídico de direito privado. Normalmente, enquanto a taxa cria vínculo obrigacional de natureza tributária e não admite uma rescisão, o preço público cria um vínculo obrigacional de natureza contratual, que admite a rescisão de uma concessionária que está ali responsável pelo pedágio de uma rodovia. Isso é natureza contratual, admite a rescisão. Já taxa não, taxa é natureza tributária, não admite rescisão. Normalmente, a taxa ela é uma receita pública derivada. Enquanto a preço público normalmente é uma receita originária. Preço público, lembra da diferença? Derivada é aquela que deriva do patrimônio do particular. Originária é aquela que se origina da própria exploração do patrimônio estatal. Então, o preço público está mais relacionado a despesas originárias, a receitas originárias.
A taxa sujeita-se aos princípios constitucionais tributários, enquanto o preço público não se sujeita aos princípios constitucionais tributários. O preço público se sujeita normalmente ao Código de Defesa do Consumidor. Beleza? A taxa se submete aos princípios constitucionais tributários e o preço público ao Código de Defesa do Consumidor. Finalmente, as taxas não podem ser discutidas por ação civil pública. Razão expressa a vedação da lei da ACP, artigo 1º, parágrafo único. Indiscutível por ação civil pública. A taxa não pode. É o artigo 1º, parágrafo 1 da lei da ACP diz que não pode. Enquanto o Ministério Público pode ajuizar uma ação civil pública para discutir um preço público. Legal? Essa coisa de preço público, gente, tem alguns doutrinadores que colocam como sinônimo de tarifa. Beleza? Tarifa e preço público como sinônimos. Tem outros que diferem, dizem que preço público seria indelegado pelo poder público, tarifa delegado particular. Esse é um outro papo, tá? Não precisa. Oi? Artigo 1º, parágrafo único da lei da ACP. Ação civil. Essas são as diferenças principais de taxa para preço público. Em relação a pedágio, pessoal, não vou falar mais, tá? Porque a gente já teve uma exposição super legal aí do aerodinâmico. O Supremo hoje entende que pedágio é preço público, não tem natureza. Tudo bem? Faltar o elemento da soriedade. Esse é o argumento principal. Tudo bem? Alguém vai apresentar hoje só para organizar? Não. Não. Não, hoje não. Beleza, no sentido de prosseguir. Eu não gosto das coisas que você fala. Sempre fala, eu sempre tem uma coisa, né? Olha essa beleza aí no final. Você estava comentando com o pessoal no começo da aula, né? E o Ravi fez um negócio sensacional. Criou no YouTube, ali o canal para vocês poderem escutar minha aula 2 vezes, né? Rapidinho. Então, muito legal. Chocolate é beleza. Bom, é uma palavra bacana. Podia ser tá ok, né? Não. Tá ok, né? Vamos lá. Terceiro, contribuição de melhoria. Terceira espécie tributária. Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é um tributo vinculado a uma atuação estatal relacionada a uma obra pública, é um tributo vinculado a uma atuação estatal relacionada a uma obra pública que gera a valorização do imóvel do contribuinte. É um tributo vinculado a uma atuação estatal relacionada a uma obra pública que gera a valorização do imóvel do contribuinte. Então, rapidamente relembrar, você já sabe disso, relembrar como é que é esse tributo. Depois eu vou falar de todas as especificidades dele, tá? Então, a ideia é a seguinte. Metrô, por exemplo, é uma obra de competência do Estado, certo? Vamos supor que o exemplo dos meus sonhos, né? Criação da estação de metrô Presidente Pedreira, Praça 15. Ou Presidente Pedreira, Praça 15, Carioca, né? Aí seria perfeito. Então,
passando pelo meio da Baía de Guanabara, tinha aqueles peixes todos, né? Super legal, no fundo da Bahia. Pneu, né? Hã? Peixe pneu. Peixe pneu. Isso é na melhor das hipóteses, né? Minha mãe estava falando, tá vendo uma série, né? De um cara que jogava as pessoas no meio do Dexter, assim, né? Minha mãe estava vendo essa série, ela sempre pesada que está vendo. Então, aí, poxa, você vai lá e o Dexter que jogou o pessoal lá. Bom, aí tem o Eurotúnel, Mititúnel, né? Você vê ali o. Bom, essa obra, pessoal, sem dúvida vai valorizar muito os imóveis aqui no lugar. Né? Imagina, você poder morar pertinho do metrô que vai te levar para o Rio, espetáculo de obra. Só que, se o Estado custear essa obra, o ICMS, por exemplo, custo principal estadual, no fundo, quem vai pagar essa obra são todos os contribuintes de todo o Estado. Inclusive o pessoal de Campos, o pessoal de Cantagalo, Aperibé, Volta Redonda, gente que não vai ter nenhum benefício dessa obra. E essa obra, além de tudo, vai gerar valorização do imóvel, dos imóveis da redondeza, imóveis de determinados contribuintes. Então a ideia da contribuição de melhoria é que aquele contribuinte que foi beneficiado pela valorização do seu imóvel, ele contribua para os gastos dessa obra. Certo? Então, essa é que é a ideia. É uma concepção, salvo engano, alemã. Certo? Um tributo que, pelo que eu andei lendo aí, foi criado ele é um pouco mais forte na Alemanha. Mas é um tributo de difícil implementação, pessoal. Muito difícil. Por quê? Porque é difícil apurar o quanto custa uma obra no Brasil. Essa é a primeira dificuldade. Você tem as obras, depois uma série de termos aditivos, né? Qualquer obra é difícil, vamos ser sinceros. Qualquer obra que a gente faz na nossa casa, né? A gente vai planejando fazer uma obra de gastar tudo e acaba gastando muito mais. É difícil. Imagina uma obra pública, pessoal. É difícil pra caramba. Então, ainda que o governo seja super correto, super honesto, super organizado, é difícil apurar o preço de uma obra pública. É muito difícil apurar o quanto cada imóvel sofreu de valorização. Certo? Por quê? Porque, pensa, eu chutaria que numa obra dessa aqui, na Presidente Pedreira, os imóveis defuntos valorizariam mais que os imóveis de frente da Presidente Pedreira. Por quê? Porque sempre que tem uma estação de metrô, costuma aumentar a poluição sonora. Gente vendendo coisa, horário do resto de pessoas circulando, isso. Então a pessoa que mora num apartamento de fundos, ela vai se beneficiar do metrô sem sofrer tanto com a poluição sonora. Então, pode ser que os imóveis de fundo se valorizem mais. E quanto valorizou? Foi 50 mil? 40 mil? Difícil. Isso. Então, um tributo tão difícil de se implantar que no Brasil praticamente ninguém faz contribuição de melhoria. Certo? Então, um tributo você vê pouquíssima jurisprudência. Eu estou há 22 anos na PGN, eu não sei, eu tenho a impressão, poderia escutar assim mais para você, que o município não instituiu contribuição de melhoria desde 2008. Tá? Houve uma tentativa de se cobrar a contribuição de melhoria, pelo que eu vou falar. Cheguei a analisar o projeto em relação à construção de um viaduto que tem um espaço ali, que é o Paulo de Fronten. É um rio comprido. É aquele que, quando a gente desce na ponte, quer ir para o Rebouças, a gente pega aquele viaduto, sobe e vai lá para o Rebouças. Né? Então, ali, foi uma tentativa de se cobrar uma contribuição de melhoria dos imóveis do entorno.
Pois é, a André já fez, já fizeram também a expressão facial e já diz tudo, né, pessoal? Aquelas pessoas do entorno, aqueles imóveis, provavelmente sofreram desvalorização. Tá? Ali, pessoal, eu passo ali, as janelas têm que ficar fechadas. E a pessoa não tem a menor intimidade. Garrafamento olhando para a casa dos outros. O que está acontecendo? Eu mesmo já tenho que olhar. Mas é tudo, não tem nada para fazer. Você fica lá, vai ter a cortina fechada, né, pessoal? Então, é a poluição sonora, é a poluição atmosférica. Então, tentaram cobrar, houve uma discussão se poderia cobrar contribuição de melhoria nessas circunstâncias. E aí o Supremo diz, olha, as palavras utilizadas pela Constituição, elas não são de banho. Então, se o tributo se chama contribuição de melhoria, lembra, pessoal, que a gente estudou isso lá no começo do nosso curso, né? Que a gente considerar as palavras, limitação ao poder de tributar, lembra? A distribuição das competências tributárias, é a contribuição de melhoria. Então, você pressupõe a melhoria, certo? Ainda que a Constituição, a redação que ela deu agora, no 145.3, é diferente da redação que tinha dado na Constituição anterior. A Constituição nova, ela não fala expressamente em valorização do imóvel. Quer ver? 145. Inciso 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Só fala isso. 145, inciso 3. Na Constituição anterior, falava contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, da valorização. Tirou a questão da valorização. Mas mesmo assim, a valorização continua sendo importante. Por quê? Porque ela usa expressamente a palavra melhoria. Entendeu? Tem que ter melhoria. Tem um acordo da L3 que fala isso expressamente. Olha, é o AI 694836. 694836. L3. Constitucional tributário, agravo regimental, agravo instrumento, contribuição de melhoria. Fato gerador, quanto da valorização imobiliária. Precedente. Esta Corte consolidou o entendimento no sentido de que a contribuição de melhoria incide sobre o quanto da valorização imobiliária. Se não tiver valorização imobiliária, tem nem base de cálculo para calcular a contribuição de melhoria. Aí, 694836. Certo? Então, agora, mesmo sendo pouco usado, a gente tem que aprender o que é. A contribuição de melhoria, a sistemática dela, ela se submete a 3 limites. Ao limite global, limite individual e limite anual. Global, individual e anual. São os 3 limites. Vou explicar cada um. Limite global, o que é isso? Global, individual e anual. 3 limites. O que é o limite global? O limite global é o seguinte: a administração pública ela não pode arrecadar de contribuição de melhoria valor superior àquele valor que ela gastou para fazer a obra. Ela não pode arrecadar um valor superior ao que ela gastou para fazer a obra pública. Então, se ela gastou 1 bilhão para fazer o metrô, ela não pode arrecadar mais de 1 bilhão. É o limite global. Tem um limite individual. É o seguinte: cada contribuinte vai pagar no máximo o valor da valorização do seu imóvel. Então, se
o imóvel valorizou 100 mil, no máximo que ele pode pagar de contribuição de melhoria é 100 mil. Esse é o limite individual. Obviamente, só para o máximo que ele pode pagar, ele vai pagar é aquilo que corresponde à valorização do seu imóvel. Esse é o limite individual. O que é o limite anual? É o máximo de 3% do valor venal do imóvel por ano. 3% do valor venal do imóvel por ano. Bem? Esse é o valor, o limite anual. O que significa isso? Vamos supor que o imóvel valia 900 mil reais. E como a obra pública, ele passou a valer 1 milhão de reais. Bem, qual foi a valorização desse imóvel, gente? Valia 900, passou a valer 1 milhão. 100 mil, certo? Então, qual o limite individual? 100 mil. Só que percebo que seria muito difícil para o contribuinte pagar 100 mil reais de um ano para outro para pagar a contribuição de melhoria. Então, essa regra aqui, chamada diz que vai ser de 3% do valor venal do imóvel. Então, quanto é que o valor venal do imóvel passou a ser quanto? Passou a ser 1 milhão? Quanto é que é 3% de 1 milhão? Não é 30 mil? Então ele vai pagar 30 mil no ano, 30 mil no outro ano, 30 mil no outro ano e 10 mil no outro ano. Entendeu? Vai diluir um pouquinho para não ficar tão pesado a condição de melhoria de uma pessoa. Paga no máximo 3% do valor venal do ano, valor venal do imóvel por ano. Entendeu? Por 4 anos ele vai pagar a contribuição de melhoria. São esses 3 limites. Medidos os limites, vamos entender como é que é a sistemática dessa contribuição de melhoria. Oi? Não. Então no CTN, vou falar para eles a partir do artigo 1. Deixa eu explicar tudo, depois a gente vai ler os dispositivos aí. Bom, como é que funciona? Primeiro, cada ente público tem que ter sua própria lei geral de contribuição de melhoria. Então, o município de Niterói tem a sua lei, o município do Rio de Janeiro tem a sua lei. Beleza? Cada ente público vai ter a sua lei específica instituindo a contribuição de melhoria de forma genérica. Esse é o primeiro passo. Quando houver aquela obra pública específica, tem que ser feita uma segunda lei específica para aquela obra pública. Claro que é uma lei que tem que observar as normas gerais estabelecidas por aquele próprio ente público na sua lei originária. Né? Mas tem que ter uma lei específica para aquela obra pública. E essa lei, ela tem que ter alguns requisitos mínimos que estão lá no CTN, eu vou ler para vocês. Mas entre eles, tem que ter na lei orçamento do custo da obra, memorial descritivo do projeto. Super complicado isso, não é, pessoal? Super complicado. Oi? Essa obra específica. Tem que ter uma lei para cada coisa. Além da lei geral. Isso é uma lei específica. Tá? E aí essa lei tem uma série de requisitos. Eu vou ler para vocês aqui, pessoal, para anotar no artigo. E aí, a partir dessa lei, é possível aí, estimar qual vai ser a valorização daqueles imóveis, fazer a contribuição de melhoria já
podendo cobrar até antes da obra. Você já tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Essas são algumas obras específicas que ensejam a contribuição de melhoria. Essas obras estão previstas em um decreto-lei federal, é o Decreto-Lei 95 de 67. Decreto-Lei 195 de 1967. São algumas obras específicas. Então, seja a contribuição de melhoria. Eu vou ler aqui esse decreto. O Decreto-Lei 195 de 1967. No artigo 2º desse decreto. Então, vou ler para vocês o artigo 2º, só para vocês saberem quais são as obras específicas. Não precisa notar, só para você ter ideia. Abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais, praças, vias públicas, construção e ampliação de parques, campos de esporte, pontes, túneis e viadutos, construção ou ampliação de sistema de trânsito rápido, inclusive todas as obras e edificações necessárias ao funcionamento do sistema, serviços e obras de abastecimento de água potável, esgoto, instalações de rede elétrica, transporte de comunicações em geral, proteção contra secas, inundações, erosão, saneamento, etc. Construção de estradas de ferro, reconstrução, pavimentação e melhoramento de estradas de rodagem, construção de aeródromos e aeroportos de seus acessórios, e aterros e realização de interiorizamento em geral. Tá? Inclusive, desenvolvimento de planos de aspecto paisagístico, como é o Teu do Flamengo, seria possível cobrança de contribuição de melhoria. Essa questão de construção de aeródromos, no caso que o pessoal sempre comenta nas aulas de direito tributário, tem uns municípios lá em Goiás que eles têm ali supostamente, são municípios muito energizados. O pessoal da Nova Era pega nesses municípios onde eles sustentam que é um local especial dentro do universo. E teve um prefeito no município desse, que, não sei se é verdade, mas é o que se escuta, né? Quis instituir uma contribuição de melhoria para fazer um aeródromo para pousos de naves espaciais, escolas, né? Daí, houve toda uma discussão em relação a esse aeródromo, a instituição da contribuição de melhoria para ter um nome específico para pista de pouso de escola. A espacial tem um nome, não sei se é o vou fazer. Depois até a gente podia dar uma pesquisada se isso realmente aconteceu, né? Mas você botar aí no Google construção de aeródromo para naves espaciais, contribuição de melhoria, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, coisa que eu sempre escutei isso. Não cheguei a tirar, mas acho pitoresca a história. Tudo bem? Então são essas as obras. Esse decreto é importante vocês fazerem remissão ao Decreto-Lei 195 no artigo 81 do CPM. Beleza? Fazer aquela remissão cruzada aí, para vocês saberem que existe esse Decreto-Lei que dispõe sobre a contribuição de melhoria. O artigo 81 do CPM, ele vai começar a tratar de contribuição de melhoria. Tá? Decreto-Lei 195 de 67. Esse decreto, pessoal, vai instituir aquele limite anual do artigo 12. Tá? O artigo 12 desse decreto estabelece o limite anual de 3% do valor venal. Então, uma nota importante para a gente aprofundar o conhecimento de contribuição de melhoria. Acho que não vale a pena explicar isso aqui inteiro. Contribuição de melhoria sem muita importância prática. Tá? Eu diria atualmente seria uma importância prática. Mas a importância teórica de fazer um curso que acaba caindo, tá, pessoalmente.
No CTN só tem 2 artigos que tratam de contribuição de melhoria. O artigo 81, que vai dizer assim: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, está vendo sempre isso, né? No âmbito de suas respectivas atribuições. Pode o município fazer, não sei se o município poderia fazer uma obra do metrô, com certeza que não, né? Porque não está na atribuição dele. Então, uma de suas respectivas atribuições é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, o próprio artigo 80 traz o limite total ou total e o limite individual. Depois, no artigo 82, a lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos: 1. Publicação prévia memorial descritivo do projeto. B. Orçamento do custo da obra. C. Determinação da parcela do custo da obra a ser beneficiada pela contribuição. D. Delimitação da zona beneficiada. E. Determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas beneficiadas pelas contínuas. 2. Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos que precisam anterior. Então, os interessados, que são normalmente contribuintes, eles podem impugnar memorial descritivo, quanto está previsto para a valorização do seu imóvel. 3. Regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere no inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. Ou seja, o próprio CTN já sabe que vai dar confusão. Para prever 2 incisos 1, é obrigatório prever prazo de 30 dias para impugnação, e o terceiro, que tem que ter regulamentação do processo administrativo. Ou seja, ele próprio já sabe que é um que vai dar confusão. Parágrafo 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada a meio da parcela do custo da obra que se refere a ser inciso 1 pelos imóveis situados na zona beneficiada, em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Ou seja, vai ser cobrado de acordo com aqueles contribuintes que tiveram a valorização dos seus imóveis, da proporção dessa valorização. Parágrafo 2º. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado no montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento, dos elementos que integram o respectivo cálculo. Esse lançamento, pessoal, deixa eu estudar o lançamento tributário bastante. Esse é um lançamento de ofício. A administração pública vai mandar uma cartinha para cada cliente explicando como é que foi o cálculo, e a partir dessa cartinha ele vai poder impugnar. Esse lançamento de ofício vai poder impugnar. Veja, essa coisa. Aí, diferente. Mesmo que se chama de execução da taxa de melhoria, seria legal de aí ela fala sobre o proprietário do imóvel. Exato. Isso é uma discussão mais relacionada à lei de locações do que direito tributário, né? Porque, enfim, se você for partir de uma liberdade total de negociação, um princípio de uma liberdade ampla, geral e restrita dos contratos, a rigor poderia haver uma previsão de que, se houver uma contribuição de melhoria, ele vai ajudar a pagar. Mas a lei de locações ela estabelece uma série de restrições, né? Inclusive, por exemplo, os condomínios.
o proprietário paga as despesas que são consideradas extraordinárias, não é isso? Enquanto o locador paga as extraordinárias, o locatário paga as ordinárias, não é isso? Eu não entendo muito de locações não, mas você tem toda você vai fazer uma benfeitoria no imóvel, né? Então, o condomínio vai, sei lá, fazer um parquinho, você vai gastar o fundo de reserva, isso aí vai para o proprietário, pode repassar para o locatário. Uma série de regras assim. Eu imagino que a contribuição de melhoria, de fato, é muito mais justo que seja o proprietário, né? O locatário vai até se beneficiar do metrô ali no caso, né? Mas aí depois eles vão rediscutir o contrato de aluguel, mas não é propriamente matéria. Não, só até completar o valor. Porque o que vai acontecer? O que vai ser para sempre? Vai ser o IPTU. Naturalmente vai aumentar um pouquinho, porque aumentou o valor venal do imóvel, aumentou a base de cálculo. E aí, o fato gerador do IPTU é a propriedade que vai continuar ao longo do tempo, né? Agora, a contribuição de melhoria é só aquela obra pública que gerou valorização. Então, aquele foi o fato gerador. Fica para a vida inteira, não. Mais alguma dúvida? Contribuição de melhoria? Não? Como é que está meu tempo? Então vamos organizar aqui. Na aula que vem, eu vou falar de empréstimo compulsório e de contribuições especiais. Nós conseguimos chegar direitinho no nosso cronograma, tá? Estamos certinhos. Na terça que vem, nossa prova. Legal? Então, oi? Então, a prova ficou para outra? Para a terça? A prova é terça? É dia 14. Não, porque teve uma mudança aí, né, pessoal? A gente... Isso. Então é terça da semana que vem, não é isso? Tudo certo? Terça da semana que vem? Todos avisados direitinho, tá? Oi? É até quinta, porque vai justamente a partir de terça-feira, pessoal, a gente faz a prova. Aí, já estou a falar para mim. E aí, a partir de quinta da semana